A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, como é que vocês estão? Estamos de volta para a aula 4 do módulo 2. Seguindo, se for seguir sequência de todas as aulas, a 12ª aula. Mas como eu divido cada módulo em 8 aulas, então essa é a aula 4 do módulo 2, que é didática e metodologia cristã. E o tópico da aula de hoje é como preparar uma aula cativante e transformadora. Então, vamos orar, depois voltamos com a aula. Então, oremos. Senhor meu Deus, mais uma vez te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar passando um pouco de conhecimento e estar ajudando, Senhor, aquele que lá do outro lado está vendo essa aula, independente do momento, independente do dia, mas ele está vendo essa aula, que essa aula possa ser edificante para a vida dele, transformadora, como a tua palavra tem que ser, edificar, transformar e exortar. Senhor, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, uma aula cativante e transformadora na EBD não é fruto do acaso ou do mero talento natural. É o resultado de um processo intencional e consagrado de preparação. Trata-se de uma jornada que começa no coração de Deus, passa pelo coração do professor e visa atingir o coração do aluno. O alvo não é entreter, mas por meio de uma comunicação clara, relevante e ungida, permite que o Espírito Santo use a palavra para confrontar, convencer e consolar e transformar vidas. E esta preparação é um ato de amor. Amor a Deus, a sua palavra e as almas que nos são confiadas. Então, como de costume, a gente divide cada tópico em alguns subtópicos. Então, o primeiro subtópico que vamos trazer aqui hoje é a preparação devocional, encontrando-se com o texto. Antes de ser um recurso para os outros, a lição deve ser um maná para a sua própria alma. A preparação técnica deve ser precedida e permeada pela preparação espiritual. É no lugar secreto com Deus que a mensagem ganha vida e unção. Né? Vamos dar uma olhada lá no versículo, no Salmo, capítulo 119, versículo 18. Vamos dar uma olhada o que o salmista fala. Abre tu meus olhos, para que eu possa contemplar as coisas maravilhosas da tua lei. Então, meus irmãos, aqui você vê, ore o texto, leia-o repetidamente em diferentes versões. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração primeiro. Anote suas próprias convicções, perguntas e aplicações pessoais antes de pensar nos alunos. Primeiro, se sacie com o texto. E o tópico 2 é o planejamento estratégico, definindo o alvo da transformação. Uma aula sem alvo claro, raramente atinge algo. Pergunte-se o que Deus deseja que meus alunos saibam, sintam e façam. Então aqui você vê mente, coração e vontade. E como resultado desta aula? Como resultado desta aula, eles pensem, né? Este alvo triplo, ele deve guiar cada etapa do seu planejamento. Vamos ver Provérbios, capítulo 29, verso 18, para a gente ver o que é que vai falar sobre isso. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Aquele que guarda a lei, este é feliz. O alvo da transformação no topo, escreva o alvo da transformação no topo do seu plano de aula. Eleja um versículo-chave que resume a mensagem principal. Toda ilustração, atividade e pergunta deve servir a esse alvo. E o terceiro subtópico é a estrutura didática, a jornada da aula. Uma aula bem estruturada, ela possui uma jornada lógica e envolvente que conduz o aluno da descoberta à aplicação. Um modelo eficaz é conhecer, experimentar e agir. Conhecer a proclamação da verdade. Apresente o texto bíblico de forma criativa e clara.
use perguntas de observação, o que o texto diz, a contextualização histórica e explicação doutrinária precisa. O experimentar é a personalização da verdade. Crie uma ponte entre o texto e a vida do teu aluno. Use ilustrações, testemunhos, use estudos de caso, dinâmicas e perguntas de aplicação. Como essa verdade se relaciona com meus medos, relacionamentos e trabalho? Então, seja claro. E o terceiro é agir a prática da verdade, que é a prática da verdade. Leve o aluno a um compromisso concreto. Isso pode ser uma decisão interior, uma ação prática durante a semana ou um ato de serviço. Termine com um desafio específico e mensurável. E o quarto subtópico, a escolha de métodos, engajando diferentes estilos de aprendizagem. Jesus ele usou uma variedade de métodos. A gente já estudou na aula 2 desse módulo. Faça o mesmo para cativar os alunos. Para os auditivos, exposição clara, leitura em voz alta, músicas, podcast. Para os visuais, slides bem elaborados, mapas, linhas do tempo, vídeos curtos e desenhos. Para os sinestésicos, dramatizações, construção de modelos gestos, atividades em grupo que envolvam movimento. Vamos ver em 1 Coríntios lá 9:22. Aos fracos tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Fiz-me todas as coisas para todos os homens, para que eu pudesse, por todos os meios, salvar alguns. Então, aqui a gente vê que Paulo, aqui na carta ao Coríntios, ele fala que aos fracos ele se fez fraco. Quer dizer que ele usou os métodos que estavam ao alcance dele para alcançar as pessoas, para chegar à realidade dessas pessoas. Então, em cada aula, busque incluir elementos que atendam a pelo menos 2 ou 3 estilos de aprendizagem diferentes, pois ali seus alunos são diferentes. Crie um gancho inicial, comece a aula com uma pergunta intrigante, uma notícia recente, um objeto misterioso ou um breve testemunho que prenda a atenção e introduza o tema. Escreva um plano de aula simples, mas eficaz. Não precisa ser longo, mas deve conter alvo da transformação, versículo-chave, esboço da mensagem, com tempo, com time, ilustrações de recursos e perguntas para discussão e desafio final. Entenda. Prepare o ambiente físico, arrume as cadeiras em círculo ou U para promover interação. Cuide da iluminação, a limpeza. Um ambiente agradável já prepara o coração para o aprendizado. Trazendo uma citação de Howard Hendricks, ele fala que a preparação da lição começa na sua vida. Se a lição não lhe custa nada, provavelmente não valerá nada para os seus alunos. Entenda, ela tem que custar algo para você, custar o teu tempo, o teu esforço, pois senão não custará nada para os teus alunos, porque até para você ela não custou, porque para ele custaria. Então, a preparação de uma aula cativante, ela é um ato de pesquisa contínua, ela é um ato de estudo diligente, aonde você está se preparando a cada dia. E John Stott vai falar que precisamos permitir que a palavra de Deus more em nós antes de pregá-la, para que possamos pregá-la do coração e não apenas dos lábios. Então, entendam, preparar uma aula é um ato de culto e um trabalho sagrado. É um processo que exige tempo, dedicação e muita oração. Quando você se coloca diante de Deus como um vaso disponível, ele honra a sua fidelidade usando sua preparação como um canal de graça para seus alunos. Vamos dar uma olhada lá em Mateus 5,16. O que é que vai dizer sobre isso? Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está no céu. Então, que a luz da verdade, meticulosamente preparada e fervorosamente entregue em suas aulas, brilhe de tal forma que seus alunos não sejam a você, mas glorifiquem
Não vejam a você, mas glorifiquem ao Pai Celestial, sendo transformados à imagem de Cristo. Essa foi mais uma aula. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha, para que mais pessoas possam ser alcançadas e transformadas através da palavra e do estudo diligente dessa palavra. Desde já, eu agradeço, em nome de Jesus.